Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e os que acompanham os trabalhos legislativos via as mídias sociais. Havendo número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, invoco a proteção de Deus, em nome dos paranapuenses, dou por aberto os trabalhos da 56ª sessão ordinária. Data de hoje, 9 de outubro de 2023. Farei agora a leitura de um trecho bíblico. Guardai-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outros deuses, eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos, sim coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou até o meu coração, me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita, há delícias perpetuamente. Até aqui. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da ata da 55ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de setembro de 2023. Senhor presidente, por questão de ordem, eu peço a dispensa dessa leitura dessa ata aí, da 55ª, do dia 25 de setembro deste ano. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Quem tiver de acordo com esse sentado, quem for ao contrário que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 55ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 55ª sessão ordinária. Quem tiver de acordo com esse sentado, quem for ao contrário que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, São Paulo, 6 de outubro de 2023. Mensagem referente. Projeto de lei complementar número 9 de 6 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submeto à apreciação desta egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que os anexos 1, 2 e 9 da Lei Complementar número 2 de 11 de dezembro de 2002 passam a vigorar de acordo com as disposições desta lei. Tal propositura justifica-se por unificar 6 leis complementares existentes, consolidando em uma única lei, tornando mais eficiente e acessível as informações dos anexos mencionados no que tangue aos cargos públicos de provimento efetivo em comissão e suas atribuições. Antes do exposto e considerando que o projeto se reveste de grande importância para o município, solicito que seja apreciado em regime de urgência na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei Complementar número 9 de 6 de outubro de 2023. Os anexos 1, 2 e 9 da Lei Complementar número 2 de 11 de dezembro de 2002. Passa a vigorar de acordo com as disposições desta lei. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições e etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O anexo 1 da Lei Complementar número 2 de 11 de setembro de 2001 do quadro de cargos públicos de provimento em comissão passa a vigorar na forma abaixo. Anexo 1. Cargos públicos de provimento em comissão.
Quantidade, denominação, carga horária e referência. Falarei nessa sequência. 1. Assessoria de gabinete. Carga horária 40 horas, referência 4. Quantidade 1. Chefe de almoxerifado. Carga horária 40, referência 4. Chefe do setor de assistência social. Carga horária 40, referência 3. Secretário de Agricultura e Abastecimento. Carga horária 40, referência 3. Secretário de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, carga horária 40, referência 3. Secretário de Planejamento, carga horária 40, referência 3. Secretário de Saúde, carga horária 40, referência 3. Artigo 2º. O anexo 2 da Lei Complementar número 2 de 11 de dezembro de 2001, no quadro de cargos públicos de provimento efetivo, ficará assim definido. Anexo 2. Cargos públicos de provimento efetivo. Quantidade 7, agente comunitário de saúde, carga horária 40, referência 5A. 3 agentes de combate a endemias, carga horária 40, referência 5A. 1 almoxarife, carga horária 40, referência 8A. 1 assistente administrativo, carga horária 40, referência 8A. 3 assistente social, carga horária 30, referência 16A. Obrigado. 2 assistente social escolar, carga horária 30, referência 15A. 2 atendente de consultório dentário, carga horária 40, referência 2A. 2 auxiliar de contabilidade, carga horária 40, referência 10A. 6 auxiliar de desenvolvimento infantil, carga horária 40, referência 5A. 2 auxiliar de enfermagem, carga horária 40, referência 10A. 1 auxiliar tributário, carga horária 40, referência 4A. 20 braçal, carga horária 40, referência 1A. 1 carpinteiro, carga horária 40, referência 5A. 3 coletores de lixo, carga horária 40, referência 1A. 1 comprador, carga horária 40, referência 12A. 1 contador, carga horária 40, referência 17A. 1 coordenador de centro de referência de assistência social, carga horária 40, referência 18A. 1 coveiro, carga horária 40, referência 1A. 2 dentista, carga horária 20, referência 17A. Dentista ESF, carga horária 40, referência 17A. 2 encarregados do setor do pessoal, carga horária 40, referência 16A. 1 enfermeiro ESF, carga horária 40, referência 14A. 1 enfermeiro padrão, carga horária 40, referência 14A. 1 engenheiro agrônomo, carga horária 40, referência 17A. 1 engenheiro civil, carga horária 40, referência 17A. 8 escriturário, carga horária 40, referência 4A. 1 escriturário de contabilidade, carga horária 40, referência 8A. 2 farmacêutico, carga horária 30, referência 16A. 1 fiscal municipal, carga horária 40, referência 6A. 3 fisioterapeuta, carga horária 30, referência 15A. 1 fonoaudióloga, carga horária 20, referência 15A. 14 gari, carga horária 40, referência 1A. 4 inspetor de alunos, carga horária 40, referência 2A. 1 lançador tributário, carga horária 40, referência 10A. 2 lavador borracheiro, carga horária 40, referência 4A. 1 médico clínico geral, carga horária 20, referência 20A. 1 médico clínico geral ESF, carga horária 40, referência 20A. 1 médico ginecologista, carga horária 20, referência 17A. 1 médico pediatra, carga horária 20, referência 17A. 1 médico veterinário, carga horária 40, referência 17A. 10 merendeira, carga horária 40, referência 1A. 27 motorista, carga horária 40, referência 7A. 1 nutricionista, carga horária 20, referência 12A. 4 operador de máquina pesada, carga horária 40, referência 9A. 3 operador de trator agrícola, carga horária 40, referência 6A. 8 pedreiro, carga horária 40, referência 7A. 1 procurador jurídico, carga horária 20, referência 20A. 1 profissional de IE, carga horária 40, referência 10A. 3 psicólogo, carga horária 30, referência 15A. 2 psicólogo escolar, carga horária 30, referência 15A. 4 recepcionista / telefonista, carga horária 40, referência 12A. 1 secretário administrativo, carga horária 40, referência 17A. 1 secretário da Junta Militar, carga horária 40, referência 14A. 3 secretário de escola, carga horária 40, referência 6A. 3 servente de pedreiro, carga horária 40, referência 2A. 37 serviços diversos, carga horária 40, referência 1A. 6 técnico agropecuário, carga horária 40, referência 5A.
1 técnico de enfermagem, carga horária 40, referência 10A. 2 técnico de enfermagem ESF, carga horária 40, referência 10A. 1 técnico de farmácia, carga horária 40, referência 10A. 1 terapeuta ocupacional, carga horária 30, referência 15A. 1 tesoureiro, carga horária 40, referência 17A. 8 vigilante noturno, carga horária 40, referência 2A. 3 visitador sanitária, carga horária 40, referência 5A. 1 zelador de jardim, carga horária 40, referência 1A. Artigo 3º, anexo 9 da atribuição e responsabilidade de cargos públicos do anexo 1 e 2 do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal do Paranapuã ficará assim definido. Anexo 9, atribuições e responsabilidades dos cargos públicos constantes dos anexos 1 e 2 do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paranapuã. Comunico aos senhores vereadores que o projeto de lei complementar número 009 de 6 de outubro de 2023, que dispõe sobre os anexos 1, 2 e 9 da lei complementar número 2 de 11 de dezembro de 2002, passam a vigorar de acordo com as disposições desta lei. O projeto será encaminhado às comissões permanentes que julgarem necessário desta Casa. Paranapuã, São Paulo, 6 de outubro de 2023. Mensagem referente ao projeto de lei 27, 6 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 35.000 e da outras providências. Trata-se de propositura que objetiva atender à Lei Municipal número 1710, de 29 de agosto de 2023, para aquisição de bem imóvel declarado de utilidade pública com a finalidade de futuras instalações de área de lazer. Assim, senhor presidente, diante das razões ora veiculadas, submeto a apreciação de matéria que se afigura de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo tenha o projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. São pelos motivos expostos que peço aos nobres vereadores o apoio e aprovação do presente projeto de lei. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Edmar Rodrigo Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Projeto de lei número 27, de 6 de outubro de 2023. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 35.000 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial no valor de até R$ 35.000, destinados a cobrir despesas com aquisição de imóvel com as seguintes dotações orçamentárias. Executivo, obras e serviços municipais, aquisição do terreno e construção da área de lazer, transferência e convênios federais vinculado à aquisição de imóveis, R$ 35.000. Total de crédito, R$ 35.000. Artigo 2º. O crédito aberto na forma de artigo anterior será coberto com recurso proveniente de supervect de exercício anterior, oriundo de transferência especial, emenda número 202.14.02.004. Joyce Hossmann. Artigo 3º. Fica ajustada e atualização às leis número 1628/2021, lei número 1662/2022, lei número 1684/2022, com o valor do referido crédito e demais alterações necessárias, de acordo com as disposições da Lei Federal 4.320/64. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Paranapuã, 6 de outubro de 2023, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Parecer de indicação. Dispõe sobre o projeto número 27 de 2023. Assunto. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional no valor de até R$ 35.000 e de outras providências. 1. Introdução. Atendendo não for solicitado pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato livremente apresenta parecer jurídico a respeito do projeto de lei em epígrafe. 2. Relatório. Foi encaminhado a esse jurídico para emissão do parecer o projeto de lei número 27, de 6 de outubro de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no valor do orçamento vigente, visando cobrir despesas com a aquisição de imóvel urbano no valor de até R$ 35.000.
3. Análise jurídica. 3.1. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência no município em fase do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura e iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 69, a linha D da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa desse patrono, opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. 3.2. Da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República em 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal, já apreciado pelo STF, elenca a vedação orçamentária que, de algum modo, não possibilitariam alcançar-se o controle dos recursos ou o equilíbrio orçamentário. Dentre eles: H. Os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato da autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. A abertura de créditos adicionais especiais está delineada nos artigos 40, 41 e 42 da Lei nº 4.320/64. Se não, vejamos: a Lei Federal nº 4.320/64, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Artigo 40. São créditos adicionais as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Extraordinários destinados às despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Assim, impondo limites às ações do executivo, os dispositivos supramencionados pretendem limitar o gasto público ao previsto do orçamento, que é valorizado na medida em que exige autorização legislativa para abertura de créditos estranhos ao orçamento vigente. 3.3. Das classificações e fontes de recursos. O artigo 1º do projeto de lei em comento solicita autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 35 mil, que tem por escopo dispor sobre a aquisição de imóvel na cidade de Paranapuã, São Paulo. Conforme faculto constando no artigo 2º, créditos serão cobertos com recursos provenientes supervect de exercício anterior, oriundo de transferência especial, emenda número 202.1402.004, Joyce Hausmann. Sabiamente, o referido projeto acaba por alterar os valores constantes dos anexos do Plano Plurianual LDO para o exercício 2023, compatibilizado assim os planos orçamentários. 3.4. Do parecer contábil. Persistindo dúvidas quanto ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei em análise, essa assessoria jurídica recomenda aos vereadores, em especial aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, que, querendo, solicitem parecer ou orientação técnica junto ao setor contábil desta Casa de Leis. 3.5. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das Comissões Permanentes da Legislação e Justiça, e Finanças e Orçamento. Após a emissão dos pareceres na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único de discussão e votação, podendo, por deliberação do douto plenário, o parecer das comissões permanentes serem dispensados nos termos do artigo 66 do Regimento Interno. O quórum para aprovação no regimento do projeto de lei será por maioria simples, ou seja, para ser aprovado terá que ter a maioria dos votos dos vereadores presentes na sessão, através de processo de votação simbólico bastante contagem de votos favoráveis e contrários dos edis. 4. Conclusão. A emissão do parecer dessa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, São Paulo, 9 de outubro de 2023, João Alberto Robes, OAB São Paulo.
Questão de ordem, peço a dispensa do parecer desse projeto de lei número 27, de 2023. Está em discussão o pedido do edil Lorivaldo Silvério de Oliveira. Está em votação o pedido do edil Lorivaldo Silvério de Oliveira. Quem estiver de acordo, pode ser sentado, e quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei número 27 voltará na ordem do dia. Paranapuã, São Paulo, 29 de setembro de 2023. Mensagem referente. Projeto de lei número 26, de 29 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, dentro do prazo estabelecido pela lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para exercício 2024, para apreciação e aprovação legislativa. Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração de proposta orçamentária, podemos relacionar a. Os dispositivos de Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. B. Lei nº 4.320, de 13 de março de 1964. C. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Além dos dispositivos constitucionais, essa proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber, a. Lei Municipal nº 1705/2023, Diretrizes Orçamentárias 2024. B. Lei Municipal nº 1628/2021, PPA 2022/2025. C. Lei Orgânica do Município. Acompanha a proposta orçamentária o anexo de metas fiscais definidas para o exercício 2024, demonstrando assim a sua compatibilidade com os objetivos e metas traçados no anexo das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A situação econômico-financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob controle ao considerarmos que as exigibilidades a curto e médio prazo alcançam valores muito próximos aos das disponibilidades. Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com o pessoal fica aquém de 60% da receita, ou seja, inferior ao limite máximo estabelecido. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização, haja vista que no novo orçamento, as despesas de capital serão realizadas à previsão do receitar com alienação. A política econômica financeira no município, expressa na proposta orçamentária, é de melhor a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes, visando amortizar dívidas previdenciárias e precatórias recebidas do Tribunal de Justiça. Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos na manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa da receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções da educação e saúde, além da administração. A receita prevista de R$ 34.452.000 foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no país. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos 12 meses e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores. Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas. A receita tributária própria, composta de impostos e taxas, representam R$ 2.217.000 do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes. A receita patrimonial, que atinge R$ 354.500 do total estimado, é decorrente quase da sua totalidade da rentabilidade de valores mobiliários a serem alcançados dentro do próprio exercício, inclusive dos investimentos do regime próprio de previdência social. As transferências correntes, como índice de 81,17% do total de proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receita de orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional.
Esse total é representado por dois valores principais, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços. O primeiro repasse pela União representa 57% das transferências correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa 17,77% desse total. Os restantes 25,23% das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao município, bem como a expectativa de auxílio e subvenção para a manutenção de serviços de educação, social, saúde, e inclusive Fundeb. Sob títulos outras receitas correntes, apenas 0,28% do total da receita foi classificado. Essas receitas constituem de indenização e outras receitas diversas. Limitados pelo realismo da estimativa de receita, na política econômica financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona a despesa por função no seguinte ordem decrescente de prioridades. Função, valor e porcentagem. 1. Saúde. 8.744.500, representando 25,38%. Educação, 8.455.000 reais, 24,54%. Administração, 5.289.500 reais, 15,35%. Previdência Social, 3.565.000 reais, 10,35%. Urbanismo, 2.865.000 reais, 8,32%. Assistência Social, 1.640.000 reais, 4,76%. Legislativa, 900.000 reais, 2,61%. Desporto e Lazer, 843.000 reais, 2,45%. Agricultura, 781.000 reais, 2,27%. Transporte, 755.000 reais, 2,19%. Reserva de contingência, 604.000 reais, 1,75%. Cultura, 9.000 reais, 0,03%. Encargos especiais, 1.000 reais, 0,00. Total, 100%. A Função Educação, que recebeu a segunda classificação na escala de alocação de recursos, tendo seu orçamento de R$ 8.455.000 reais, tratando-se de escala de prioridade, teve a seguinte distribuição das respectivas subfunções. A. Ensino Fundamental, R$ 3.481.000 reais. Ensino Superior, R$ 376.000 reais. Educação Infantil, R$ 3.746.000 reais. Educação Especial, R$ 35.000 reais. Alimentação e Nutrição, R$ 817.000 reais. A Função Saúde recebeu a primeira alocação de recursos, tem seu orçamento de R$ 8.744.500 reais, assim distribuídos. Atenção Básica, R$ 7.892.000 reais. Assistência Hospitalar e Ambulatorial, R$ 607.000 reais. Suporte Profilático e Terapêutico, R$ 52.000 reais. Vigilância Sanitária, R$ 27.000 reais. Vigilância Epidemiológica, R$ 166.500 reais. Nas demais funções, procurou-se prever o necessário para atendimento aos demais programas do governo, a fim de garantir o equilíbrio de contas públicas caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenização trabalhista em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais. Foi consignado no orçamento previsão de reserva contingência para esse fim, no valor de R$ 344.000 reais. Estes são os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos que por oportuno prestar aos excelentíssimos senhores edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos. Paranapuã, São Paulo, 29 de setembro de 2023, Daniel Júnior Duran Pinato, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bispo, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei número 26, de 29 de setembro de 2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício 2024. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Paranapuã para o exercício 2024 estima a receita e fixa a despesa em R$ 34.452.000
sendo 1. Orçamento fiscal em R$ 20.502.500. 2. Orçamento de Seguridade Social em R$ 13.949.500. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma de legislação vigente das especificações constantes quase integrantes desta lei, observando o seguinte desdobramento. Sumário geral da receita por fonte. Administração direta, receitas correntes, R$ 30.627.000. Receita tributária, R$ 2.217.000. Contribuições, R$ 300.000. Receita patrimonial, R$ 54.500. Receita de serviço, R$ 2.000. Transferências correntes, R$ 32.822.000. Dedução de receita corrente, R$ 4.855.600. Outras receitas correntes, R$ 87.100. Receita do capital zero, operações de crédito zero, alienação de bens zero. Amortização de empréstimo zero, transferência de capital zero. Subtotal R$ 30.627.000. 2. Receita de órgãos da administração indireta. Autarquia, Instituto de Previdência Social. Receita da contribuição, R$ 928.000. Receita patrimonial, R$ 300.000. Outras receitas correntes, R$ 9.000. Contribuição patronal, R$ 1.219.000. Aportes, amortização, déficit e atuaria, R$ 1.369.000. Subtotal, R$ 3.825.000. Receita total, 1 mais 2, R$ 34.452.000. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos. 1. Por funções do governo. Funções: legislativa, R$ 900.000. Administração, R$ 5.289.500. Assistência social, R$ 1.640.000. Previdência social, R$ 3.565.000. Saúde, R$ 8.744.500. 744.500. Educação, R$ 8.455.000. Cultura, R$ 9.000. Urbanismo, R$ 2.865.000. Agricultura, R$ 781.000. Transporte, R$ 755.000. Desporto e lazer, R$ 843.000. Encargos especiais, R$ 1.000. Reserva de contingência, R$ 604.000. Total, R$ 34.452.000. 2. Por subfunção de governo. Subfunção: ação legislativa, R$ 900.000. Administração geral, R$ 3.653.500. Administração financeira, R$ 1.603.000. Assistência ao idoso, R$ 5.000. Assistência à criança e adolescente, R$ 288.000. Assistência comunitária, R$ 1.635.000. Previdência de regime estatutário, R$ 3.310.000. Atenção básica, R$ 7.892.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 607.000. Suporte profilático e terapêutico, R$ 52.000. Vigilância sanitária, R$ 27.000. Vigilância epidemiológica, R$ 166.500. Alimentação e nutrição, R$ 817.000. Ensino fundamental, R$ 3.481.000. Ensino superior, R$ 376.000. Educação infantil, R$ 3.746.000. Educação especial, R$ 35.000. Difusão cultural, R$ 9.000. Serviços urbanos, R$ 2.865.000. Promoção de produção agropecuária, R$ 781.000. Transporte rodoviário, R$ 755.000. Serviço de dívida interna, R$ 1.000. Desporto e lazer, R$ 843.000. Reserva de orçamentária, R$ 260.000. Reserva de contingência, R$ 344.000. Total, R$ 34.452.000. Por órgão e unidade de administração. Corpo Legislativo, R$ 900.000. Gabinete do Prefeito de Dependências, R$ 1.077.500. Secretaria de Administração Geral, R$ 2.609.000. Finanças e Tributação, R$ 1.604.000. Agricultura, R$ 781.000.
Educação e Cultura, R$ 8.464.000. Desporto e Lazer, R$ 843.000. Saúde, R$ 8.744.500. Obras e Serviços Municipais, R$ 2.865.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.640.000. Estradas Municipais, R$ 755.000. Reserva de Contingência, R$ 344.000. Instituto de Previdência, R$ 3.825.000. Total, R$ 34.452.000. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a 1. Abrir durante o exercício de crédito suplementar até o limite de 15% do total de despesas fixado no artigo 1º, conforme estabelecido no artigo 12 da Lei 1705/2023, observando-se o disposto do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 2. Abrir crédito suplementar até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência, em conformidade com a disposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa até o limite de 15%, conforme estabelecido no artigo 11 da Lei 1705/2023. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 1 os créditos destinados a 1. Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados. 2. Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias na autarquia. Artigo 5º. As fontes de recursos aprovadas nesta lei em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poder Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução de programas, observando-se em todo caso a disponibilidade financeira de cada fonte diferenciada de recurso. Artigo 6º. Ficam ajustados às atualizações dos valores dos programas e ações previstos no PPA 2022 a 2025 e LDO 2024 com os valores. Estimado e fixado nesta lei, decorrência da revisão do valor da database de agosto de 2023. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua a partir de 1º de janeiro de 2024. Paranapuã, São Paulo, 29 de setembro de 2023. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Dentro está todos os anexos de previsões, metas fiscais, etc. Comunico aos senhores vereadores que o projeto de lei número 26, de 29 de setembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício 2024, será encaminhado às comissões permanentes que julgarem necessário. Paranapuã, 6 de outubro de 2023. Ofício número 186/2023. Para a Presidência da Câmara Municipal, assunto: ofício número 44/2023, requerimento verbal de autoria do vereador Jean Clemilson Silva. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em epígrafe, de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva, apresentado verbalmente e apreciado na 51ª sessão ordinária desse conceituado caso de leis, restando aprovado pelo soberano plenário, cujo edil solicita xerocópias da portaria editadas pelo Poder Executivo que promoveram remanejamento de servidores efetivos no período de janeiro de 2017 até a presente data. Cumpre-nos esclarecer o seguinte: note-se que o pedido diz respeito ao fornecimento de cópia de portaria no longo dos anos, cujas portarias contêm assuntos específicos. O pedido com a devida vênia é desproporcional sob todos os ângulos que possam ser analisados. Importante dizer que todas as portarias do município desde 2013 estão à disposição do interessado junto ao portal de transparência, de onde pode ser facilmente verificado e copiado. O pedido como feito está totalmente desprovido de razoabilidade. Caso haja necessidade de apuração de algum fato específico, basta requerer documentos determinados com posterior apuração, se caso por meio de comissão competente. De toda sorte, pela derradeira vez, o pedido será atendido, cujas cópias de portaria solicitadas seguem em frente. Caso haja novos pedidos desarrazoados, genérico e desprovido de senso comum, não comportarão atendimento. Cingindo ao exposto,
permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitando a oportunidade de apresentar nosso protesto de consideração, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 187/2023. Para a presidência da Câmara Municipal, assunto ofício número 66/2023, requerimento número 19/2023, de autoria do vereador Jean Clemil Silva. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção quando solicitado no requerimento em epígrafe de autoria do nobre vereador Jean Clemil Silva, apreciado na 54ª sessão ordinária dessa conceituada Casa de Leis, restando aprovado pelo soberano plenário, cumpre-nos esclarecer que o pedido por hora não tem condições de ser atendido em razão da drástica queda de arrecadação do município. Hoje a situação financeira dos municípios é a maior preocupação de todos os prefeitos do país, notadamente daqueles nos pequenos municípios que não têm arrecadação própria. O rumo desses municípios, infelizmente, é incerto, e caso o país não volte aos trilhos de antes, certamente os municípios não honrarão com seus compromissos, situação que ensejará inevitáveis atrasos de pagamentos. Esse é o cenário que se apresenta hoje. Cingindo ao exposto, permanecendo as posições se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Ofício número 188/2023. Para presidente da Câmara Municipal, ofício número 66/2023 e requerimento número 20/2023, de autoria do vereador Jean Clemil Silva. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção quando solicitado no requerimento epígrafe de autoria do nobre vereador Jean Clemil Silva, apreciado na 54ª sessão ordinária conceituada Casa de Leis, restando aprovado pelo soberano plenário, cumpre-nos esclarecer que o pedido, por hora, não tem condições de ser atendido em razão da drástica queda de arrecadação do município. Importante lembrar que seria até contraproducente a implantação do programa indicado, eis que o município é pequeno e mantém atendimento médico de qualidade que, se necessário, prestará atendimento aos alunos das creches e escolas, caso eventualmente assim necessitem. Hoje a situação financeira dos municípios é a maior preocupação de todos os prefeitos do país, notadamente daqueles pequenos municípios que não têm arrecadação própria. O rumo desses municípios, infelizmente, é incerto, e caso o país não volte aos trilhos de antes, certamente os municípios não honrarão com seus compromissos, situação que ensejará inevitáveis atrasos de pagamentos. Esse é o cenário que se apresenta hoje. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição que se fizer necessário. Aproveitando a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Ofício número 189/2023, para presidente da Câmara Municipal. Assunto: esclarecimento. Excelentíssimo senhor presidente, conosco como menos à vista dos requerimentos verbais aportados nessa prefeitura, de autoria de vereadores diversos solicitando informações do Poder Executivo, cumpre esclarecer o seguinte: normatiza o regimento interno dessa conceituada edilidade. Artigo 105. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito do vereador, feito ao presidente da Câmara sobre assunto do expediente ou da ordem do dia ou de interesse pessoal do vereador. O parágrafo 1º do artigo transcrito traz o rol taxativo das hipóteses em que poderão ocorrer requerimentos verbais por parte dos edis. Já o parágrafo 2º traz as hipóteses em que os requerimentos deverão ser obrigatoriamente escritos e sujeitos à deliberação do plenário. O inciso 4 desse parágrafo é claro no seguinte sentido: 4. Informações solicitadas ao prefeito ou por seu intermédio ou entidades públicas ou particulares. Então, somente requerimento escrito poderá ser utilizado para pedidos de informações junto ao Poder Executivo prefeito. Requerimentos verbais dizem mais respeito a assunto interna corporis do Poder Legislativo. Assim sendo, aguarde-se que seja a situação jurídica levada ao conhecimento dos edis. Cingindo ao exposto e aguardando contar com a necessária aquiescência, permanecendo às disposições no que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bis, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente.
Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente. Esclarecendo que o vereador que se inscrever terá até 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidas à partes. Com a palavra do vereador Jean Cleilson Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público que se faz presente e os que nos assistem pela mídia social. Eu queria falar um pouco a respeito dessas respostas, onde, com muita demora, né, a gente teve a resposta aí, depois de muito tempo, e isso já está, como diz o outro, se for partir para a lei mesmo, estava já meio que errado aí, né? Indicação que já tinha feito há muito tempo a respeito dos médicos na escola creche, lá dizia que não ia causar impacto nenhum em folha, era só ele programar e está aproveitando lá os médicos mesmo que atendem no posto. Faz uma programação que daria certo, porque eu tenho certeza, principalmente nessa época de horta, muito serviço, tinha muitas mães que, para complementar o orçamento da casa, não tinha tempo de estar levando seu filho em um médico. Então, a gente pediu, mas realmente não foi atendido, a gente não sabe o porquê essa resposta desse jeito, né? Mas, infelizmente, está aí. A gente lutou, tentou, teve vários pais que procuram a gente para estar fazendo isso, né? Infelizmente, não foi dessa vez, mas a minha luta continuará. Meu muito obrigado. A tribuna continua aberta no pequeno expediente. Com a palavra do vereador Fabrício Aparecido Viana. Boa noite aos nobres edis, boa noite ao público presente que está aqui na casa e o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Eu acho essa indicação do nobre Dilgeão uma indicação muito válida, né? Só que, por outro lado, nosso companheiro aqui, vereador Hélio Chimazo, tinha feito uma indicação também, na época, né, da fonoaudióloga, atender lá na escola. O próprio jurídico aqui fez... Retornando, na época, o próprio jurídico fez o documento de uma fonoaudióloga, né, que não poderia estar o quê? Atendendo lá na escola. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Foi feito até... O que foi feito, senhor João? Eu dou a parte, senhor. Foi feito um decreto, eu acho, para ela poder estar assistindo, mas na hora de fazer o atendimento tem que ser lá no posto de saúde, correto? O que foi feito. Então, eu não sei se um médico atender realmente lá na escola, se uma fonoaudióloga não pode, o médico vai poder. É constitucional isso daí também? Não sendo contra, gente. Não sendo contra, mas constitucional. Porque aqui a gente, eu acho que tem que seguir uma linha só. A linha do correto, do certo. Mais nada a declarar. A tribuna continua aberta no pequeno expediente. Só gostaria de fazer um comentário a respeito dessa indicação do Jean. É válido a posição do Jean e também do vereador Fabrício, dos dois. O que deve se atentar nesse requisito dessa indicação, juntamente com o jurídico da prefeitura, é a respeito do conselho da fonoaudióloga, que parece que tem uma portaria que não permite que ela trabalhe dentro do âmbito escolar, e sim a criança tem que ser levada até o posto de saúde. O que ela pode fazer, parece,
na escola é trabalhos preventivos, como palestra, nesse quesito de assuntos. Mas, assim, cada conselho, cada atividade tem o seu conselho. Então, deve ser lido esse conselho, se permite ou não o médico ir à escola, se permite ou não a fonoaudióloga ir na escola e prestar esse tipo de atividade. Muitas vezes tem essas instruções normativas dos conselhos da federação deles. Só para poder estar explicando, mas é válido a gente poder ir atrás e verificar esse assunto. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá até 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a partes. Com a palavra, vereadora Maria José. Boa noite, presidente, e aos vereadores e os públicos presentes. Quero cumprimentar o presidente desta casa e demais companheiros vereadores, saudar o público presente e que acompanha pelos trabalhos pela mídia social. Eu queria fazer dia 4, numa quarta-feira, eu fui no velório à noite, à tardezinha, assim. E eu gostaria que o prefeito fosse dar uma olhadinha, que tem muita lâmpada queimada, sabe, assim, na parte de fora. Eu até contei e esqueci agora de falar quantas lâmpadas estavam queimadas. Eu gostaria que ele passasse lá, à noitinha, e visse tanto que estava queimada, e gostaria que ele fosse lá e arrumasse aquelas lâmpadas que estão queimadas. Aí, outra coisa, eu gostaria fazer um pedido para o nosso prefeito, o velório. O velório é um lugar que vem muita gente de fora, principalmente idoso, de todo lugar. Se morre uma pessoa daqui da família, vem de fora. E lá no quarto tem 3 caminhas, as 3 caminhas estão quebradas. Então, eu achei aquilo, assim, triste, porque eu vou muito em velório de madrugada, à noite, que começou agora de novo, né? Eu gostaria que ele fosse lá, onde aquelas 3 caminhas, que aquelas caminhas tem que jogar fora. Não precisa pôr nem 3 caminhas, 2 caminhas e 2 colchão novo e um lençol bonito lá, porque está sujo, porque não está bem lavado, está abandonado, para mim. Não sei se alguém de vocês viu, mas para mim eu gostaria que o prefeito desse mais atenção lá no velório. E eu muito obrigado pela palavra. A tribuna continua aberta no grande expediente. Com a palavra do vereador Hélio Kishimazo. Boa noite, senhor presidente, colega vereadores, vereadora, público presente e o pessoal que está assistindo via internet. É lamentável a situação, como o Jean falou, que fez uma indicação, um requerimento, não foi atendido. Mas, para mim, isso é uma utopia, né? Porque, como diz o Fabrício, se um fono não pode atender na escola, a escola não tem condições legais para o médico estar atendendo lá, eu acho. Essa questão do fono, hoje eu posso dizer que está muito aquém, porque se acertaram, a fono vai lá, cumpre um horário na escola, como diz o Bise, que ela pode fazer uma reunião, alguma coisa assim, nunca foi feito nada disso, até onde eu sei, nunca foi feito, uma palestra, nada. Ela simplesmente vai lá, cumpre o horário lá, fica sentado, cumpre o horário, e fica difícil. Eu acho assim, que os pais que trabalham, gente, fica difícil. O professor encaminha lá para o posto de saúde,
Fica difícil de um pai ou mãe, trabalhador, pegar o seu filho e levar lá no centro de saúde. Antigamente, gente, era atendido lá na escola, funcionava-se tão bem. Mas eu vou dizer a verdade aqui, por que aconteceu isso? Simplesmente, a minha mulher, quando era diretora, pediu... Hoje, tudo na escola é papel. Quem trabalha na rede estadual, municipal, tudo é por uma ficha. Ficha de aluno, ficha do professor, tudo tem uma ficha para preencher. Naquela ocasião, a minha mulher simplesmente pediu um formulário para preencher, pois ela não preencheu. Falou que não ia preencher, daí começou toda essa, né, como é que fala? Esse desacordo, e quem perdeu foi os alunos. Eu acho que quem está perdendo é os alunos. Eu acho que a prioridade hoje da educação não é o professor, sim, da capacitação, essas coisas sim, mas a prioridade é o aluno. E nós não estamos tendo essa prioridade. O aluno está ficando lá atrás. Eu acho que esse atendimento tinha que ser lá. Não importa se tem decreto, alguma coisa, mas no concurso, quando foi concursado, exigia-se tantas horas lá na escolinha e tantas horas no posto de saúde. E, infelizmente, quem perdeu foi os alunos, no meu ponto de vista. Infelizmente, foi os alunos. E eu tenho dó dos pais que precisam, né, que os filhos sejam atendidos, tenha esse tipo de trabalho da fono, e hoje não tem. Porque se contar lá no posto de saúde, os pais que levam lá são raros, são mínimos. E tem tanta pessoa que precisa, tantos alunos que precisam do fono. É o meu ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista, cada um pode falar o que quer. Eu, como vereador, eu estou citando meu ponto de vista. Quem perdeu foi os alunos. Meu muito obrigado. A palavra continua aberta no grande expediente. Com a palavra o vereador Jean Cleberson Silva. Bom, já foi dito boa noite a todos, né? As palavras do senhor Hélio chega a me surpreender, né? Porque ele acabou de falar que tem que ser, a fonoaudióloga tem que se atender os alunos lá na escola. Ora, então por que essa indicação que eu mandei para o senhor prefeito, ele também não acata e tenta fazer um acordo e acata as duas? Já que o senhor diz aí que é de acordo ser atendido lá, quem está perdendo são os alunos. Essa indicação já estava o projeto pronto para ele, também quem quer dizer quem estão perdendo os alunos e os pais. Porque seria de grande valia, como eu disse. Muitos pais, principalmente, como eu disse, nessa época de horta, não teriam tempo suficiente para estar levando o filho no médico, porque ocupava seu dia inteiro em uma roça, e chegava em casa, tinha que seus afazeres ainda, né? Então seria de grande valia os dois, não só um, né? Os dois. Quero dizer aqui também que nossa cidade, todos pagam impostos, de mamanda caducando, não importa o lugar, o bairro. E está havendo muita reclamação a respeito de limpeza, varredura. Hoje existe uma máquina no almoxerifado, eu em conversa com um funcionário que já trabalhou com essa máquina, o senhor prefeito está tendo funcionário para fazer uma varredura mais ou menos no centro, e está ficando outros locais. Por que não pega essa máquina que está lá parada, tenta colocar ela para funcionar, para amenizar um pouco essa situação que está aí de ruas cheias de folhas sujas, já que não existe funcionário para estar executando toda a limpeza da cidade inteira? Tenta pegar essa máquina, tenta pôr para trabalhar, para ver se resolve, ou pelo menos ameniza a situação que está. Meu muito obrigado. A tribuna continua aberta no grande expediente. Com a palavra do vereador Fabrício Preciado Viana. Boa noite a todos novamente. Bom, voltando a dizer sobre
o assunto da escola, né, indicação do nobre Edil Jean, tudo que o nobre Edil Hélio falou. Só para esclarecer, gente, eu não sou contra, não sou contra. Se fosse possível, para melhorar o bem-estar e a vida de todos, né, a gente ia bater firme e colocado em cima disso. Só que é o seguinte, vocês sabem muito bem disso. Se um médico descer lá naquela escola e dar um remédio para uma criança, e aquela criança passar mal sem autorização dos pais, você sabe o que vai acontecer? O CRM daquele médico vai ser cassado. Sabe por quê? Para ser medicado, um adolescente, daí está no estatuto da criança, do jovem, da criança do... né? Tem que ter autorização dos pais, entendeu? Ninguém vai medicando de menor aí sem autorização. Então, de qualquer maneira, o responsável pelaquela criança tem que estar junto nessa situação. Infelizmente, a gente não podemos fugir disso, né? Sobre aquela máquina, seria uma maravilha que ela limpasse todas as ruas da nossa cidade. Aquela máquina, se eu não me engano, lá que vai rua, foi ganhar desde a época do Dr. Antônio. Aquela máquina nunca deu certo. Máquina cara, tudo. O ex-prefeito Sérgio Polarini tentou, um cara que era fuçado até então, né? Ele fazia bastante coisa, entendia. Não conseguiu colocá-la para trabalhar também. Então tá aí. Por que ela tá parada lá? Porque é uma máquina que não vai, não dá certo. Mais nada a declarar. A tribuna continua aberta no grande expediente. Com a palavra do vereador Vitor Gasque Faria. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, aqueles que acompanham esse trabalho legislativo, tanto aqui presente como nas redes sociais. Eu gostaria de entrar no assunto que eu fui questionado há alguns dias em relação a prédios públicos e seus respectivos nomes. Nós tivemos aí no decorrer desse mandato algumas indicações vindas do Legislativo, minha, se não me engano, do BROU também, veio também do Executivo algumas leis, para alterar alguns nomes de prédios públicos. E mesmo as leis sendo aprovadas, mesmo passando pelo plenário, sendo aprovadas, em nenhum momento houve a colocação de placas com seus nomes. Nós tivemos só, se eu não me engano, agora do Centro de Fisioterapia, que foi a dona Olivina. Então eu gostaria de pedir a seu prefeito que desse uma certa atenção para isso, para que não seja só mais uma lei jogada aqui, votada e passe em branco. Que ele coloque também seus respectivos nomes nos prédios públicos em forma de representatividade a esses nomes tão importantes que passaram por Paranapuã. Deixo aqui meu muito obrigado a todos. A tribuna continua aberta no grande expediente. Com a palavra do vereador Wander Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que está presente, quem assiste via mídias sociais. Eu gostaria também de falar sobre a limpeza da cidade. Parece que a única coisa que está sendo maquiada aqui é o centro da cidade. É o centro que recebe a pintura, é o centro que recebe a parte da limpeza. A gente ganhou uma máquina, está até no almoxarifado, está dentro da caixa essa máquina para fazer parte de pintura. E no projeto que foi aprovado aqui para a frente de trabalho, foi colocado 25 pessoas. Antigamente era 20 e foi acrescentado 25. Foi acrescentado 5 a mais. E você não vê um varredor de rua. Você vê 2, 3 no centro da cidade. E, como diz o nobre Edil Jean, todo mundo paga imposto. Se paga imposto, eu acho que o prefeito que deveria ter mais um olhar especial para a cidade inteira, e não só pelo centro, porque parece que Deus dará o centro da cidade. Então, uma vergonha, sujeira, lixo, demais. Muito obrigado, senhor prefeito. A tribuna continua aberta no grande expediente. Gostaria de falar a respeito da vereadora Maria José, da fala dela. Maria José, a sua fala enquadra-se como uma indicação, será encaminhada ao senhor prefeito. Eu estive passando por lá também à noite, até a gente esteve junto aquele dia. Realmente as lâmpadas do muro estão todas queimadas e faz muito tempo já.
eu já havia comentado já em sessão em relação a isso. Ao velório, a senhora comunicou também a mim, eu não tive tempo ainda de passar por lá, mas a sua indicação será encaminhada ao senhor prefeito para que tome as medidas cabíveis e necessárias em relação ao nosso velório municipal. Referente também às lâmpadas das avenidas da nossa cidade, algumas estão até queimadas, né? Eu tive conversando com o setor responsável pela substituição, parece que está em momento de licitação, parece que está esperando entrar um dinheiro para poder dar andamento. Mas eu não sei se vocês perceberam também, o portal da nossa cidade, eu já tive muita reclamação referente ao portal também, tem umas lâmpadas lá tudo queimada, e esses dias, por 2 vezes passei por lá, o portal estava todo apagado. Eu não tenho conhecimento, por enquanto, qual é a empresa responsável pela manutenção das nossas lâmpadas do município, mas está precário uma parte, assim, está deixando a desejar. Então seria interessante cobrar dessa empresa um pouco mais de pontualidade a respeito disso. Referente também à limpeza da cidade, eu vi muitas pessoas comentando, né? Eu já comentei em sessões passadas referente àquela máquina. Comentei também com o senhor prefeito, em gabinete com ele, já tem uns 2, 3 meses, ele disse que não vai mexer com aquilo porque não tem o que fazer mais com ela. Dá dó, né? Como a gente mesmo já disse aqui, foi um gasto, um dinheiro público que está lá parado no almoxarifado, né? Está lá debaixo, não sabe nem o que você vai fazer, se vai para leilão, se não vai para leilão. Mas só se vocês saírem aqui fora, nessa rua, e dar uma olhada aqui na frente, vocês vão ver ali em frente ao clube o tanto de folha lixo que tem. Ali, gente, eu passo todo dia aqui para almoçar de bike, tá uma sujeira, e não é de hoje, não. Faz tempo que está daquele jeito ali. Tem mais de 15 dias, eu acho, que está daquele jeito. Não só ali. Descendo a rua da praça aqui, acho que é a do Dr. João Robles aqui, descendo, indo para o loteamento também. Se vocês olharem o canteiro central, é que Paranapuã a gente percebe que é tudo avenida, né? Igual lá no meu bairro onde eu moro, cada um varre à frente da sua casa. Então permanece, né? O vereador Minua lá da Coab, então permanece limpo, né? Mas infelizmente, se a população pudesse varrer à frente, mas não, né? Como o vereador acabou de dizer, a gente paga imposto para uma cidade limpa, mas o canteiro central ali no meio, de acordo com o plano diretor, é obrigação da prefeitura manter limpo, adequado, o passeio. Então, assim, se for pegar no pé da letra, a gente tem lei que ampara esse tipo de limpeza, essas procedências dentro do nosso município. Eu vejo, assim, as meninas limpando, realmente é um pouco mais aqui o centro da cidade, que está mais focado, né? As nossas redondezas, aqui, o rebarque da nossa cidade, está deixando um pouquinho a desejar. É até interessante a gente comentar sobre isso, para que o prefeito proceda, né, com um concurso público em nossa cidade. A gente viu que Paranapuã ficou um pouco para trás nesse quesito do concurso público, sendo que vários municípios da nossa região, e eu sou até cobrado muito, eu não sei os demais vereadores, em relação ao concurso público, mas a gente acabou de ver aqui num projeto de lei o tanto de cargos que tem em aberto, né, diversos, Gari, por exemplo, que deveria estar concursando esse pessoal. Eu não vejo também uma seletiva como até um meio de escapatória, porque tem tudo é um parâmetro, né? Uma corrente vai ligando a outra, né? Se abre um concurso, acaba ajudando, entre aspas, um pouco o IPREM também, mas a questão da limpeza, a questão desses prédios que estão deixando um pouco meio que abandonado, a prefeitura deveria olhar com mais carinho. Por exemplo, eu cobrei na sessão anterior, referente àquele área de lazer lá embaixo, que foi construída pela administração passada, que até então, em 2021, a desculpa foi referente à licitação, à pandemia. 2021, que ia ver, que ia reabrir. Aí, 2022, a pessoa que foi, não ganhou, não quis pegar. Agora parece que reabriu novamente uma licitação para aquela área lá que está abandonada ser concedida a alguma empresa. Referente também àquela área do Açudão, o prefeito mesmo disse para mim, em reunião, que não irá mexer naquela área. Até então parece que ia até para leilão, aquela área lá do Açudão. Outra situação também, gente, muito preocupante mesmo, que muita gente me cobrou.
eu acho assim, que está passando despercebido pela administração, é algo assim, gente, muito importante mesmo. O clube lá, aquela parte da piscina lá, eu recebi um vídeo, se aquilo chega em autoridade maior, pode dar muito problema em vários setores, em vários órgãos da prefeitura. Tinha uma criança lá dentro, nadando dentro daquela água. Aqui a gente tem até o seu Luiz, acho que ele está lá na piscina. Gente, é muito preocupante aquilo. A administração tem que tomar providência o quanto antes com aquilo lá, ou colocar guarda noturno, não sei o que deve ser. Não é que não sabe o que tem que ser feito alguma coisa. Porque às vezes eu passo ali, eu vejo criança pulando aquele muro, imagine se morre uma criança lá dentro. Os pais e as mães vão entrar contra a prefeitura, aí vocês já viram, né? Aquele rio de dinheiro que tem que ser pago para a família, mais precatória. Então, assim, a gente tem que entrar no consenso a respeito daquilo lá. Às vezes o pessoal está lá jogando bola, essas crianças entram por lá também, vão até naquela piscina, aquela água verde lá, a água está verde. Bom, no vídeo que eu vi, a água estava verde. Elas nadam lá dentro, aquilo pode pegar uma bactéria, algo muito sério. Eu já levei aquilo ao conhecimento do Conselho Tutelar, que também às vezes fica de mão atada, porque depende também da administração para estar resolvendo aquilo. Fui informado que está em processo também de licitação, através do ofício. Parece que surgiu, parece que agora a empresa ganhou, vai assinar o contrato, mas isso já vem assim de anos. Não sei, nossa cidade não tem lazer praticamente, não tem. Você fala assim, vou num clube, vou levar. Aquilo ali, pessoal, tem que ser aberto. As crianças precisam utilizar aquilo. Eu acho mais interessante ver uma criança tendo aula de natação. A prefeitura vai gastar ali por ano 300 mil reais. Mas é melhor você ver uma criança, às vezes, concorrendo aí umas Olimpíadas, como se diz, quando um torneio, alguma coisa nesse sentido, do que ver uma criança, às vezes, perdida na praça ali, fumando maconha, droga, e aí vai por diante, né? É até um pedido também das igrejas em relação a nós vereadores, nesse sentido, de ter mais esportes. Mas falar que essa Casa de Leis está deixando a desejar nesse sentido, isso é mentira. Porque eu já vi comentado já com alguns moradores que foi até feito uma indicação, senhor prefeito, para poder desmembrar a pasta da educação, do esporte e lazer, para que seja nomeado um secretário do esporte, para dar uma atenção maior a essa parte. Mas, infelizmente, estamos aí já finalizando o ano 2023, o terceiro ano que vem de ano de reeleição. Aí você já viu, né? Já entra período eleitoral, já não pode fazer mais nada. Aí tudo é desculpa do período eleitoral, que, por fim, acaba sendo mesmo. Mas, assim, fica aqui a minha fala referente a essas áreas abandonadas. A gente conversa assim, com a administração, mas a culpa não é também do setor do nosso poder legislativo. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei número 27, de 6 de outubro de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 35 mil e das outras providências. Com a palavra do vereador Hélio Chimazo. Então, eu acho que o senhor prefeito tem a boa vontade de fazer coisa boa para o município. Vocês estão vendo aí. Desceram a lenha nele hoje, só falaram coisa, né? Mas tem coisa boa. Por que não fala das coisas boas que está acontecendo? É incrível. Sei lá, é um projeto bom. Ele está viabilizando uma verba para comprar um terreno lá no Parque da Cidadania, né? Para fazer um parquinho lá, para aquela região, aquele local que nunca teve nada. Então é muito fácil falar disso, falar daquilo. Fala dos bens também que o senhor prefeito está fazendo na cidade, as coisas boas que ele está tentando trazer. É muito
complicada a situação. Cada um fala o que quer, né? Mas ele está fazendo muita coisa, sim. Se você vier sair daí, né? Emburacou tudo com a chuva, está reformando também, mas muito bem. Tá bom demais. Meu muito obrigado. Continua a discussão, projeto de lei número 27, de 6 de outubro de 2023. Boa noite a todos novamente. Eu acho que esse projeto é muito bom também, igual diz Nobre de Hélio aí, né? As coisas boas parece que dá uma baixadinha, né? Tensão aqui nessa casa, por enquanto, né? E o senhor prefeito já está comprando aí, ó, o terreno para fazer essa área de lazer num bairro que foi tão esquecido por quantos prefeitos, né, que já passou em Paranapuã. Eu acho que cabe a nós também, não só ficar batendo no peito, falando mal da administração, vamos correr atrás de recursos. Já vai comprar o terreno para ver se coloca os brinquedos lá dentro também. Mas a ideia é boa, o projeto é bom. Está em discussão o projeto de lei número 27. Com a palavra do vereador Vânia Nogueira de Aguiar. Pessoal, está em discussão o projeto de lei número 27. O projeto é bem válido para o bairro da Cidadania, conhecido como Mutuca. E, como diz, o pessoal lá embaixo vai ter o lazer, né? Mas falar que a Mutuca foi esquecida para os outros prefeitos aí é brincadeira também, né? Teve outros aí que deu bem mais atenção do que o que está dando agora. Então, muito obrigado. Está em discussão o projeto de lei número 27, 6 de outubro de 2023. É fácil falar. O projeto é bom, sim. Mas não foi votado ainda para falar se é a favor ou não. A gente é a favor de um projeto desse, com certeza. Com certeza. Uma coisa boa. As crianças merecem um divertimento. Falar de buscar recurso, mas eu queria que o vereador apresentava alguma verba que ele conseguiu, para ver aí, já que ele fala que, né? Aí eu estou falando, por favor, você falou, não falei nada, fica quieto que eu estou falando. Então, a gente tenta fazer o possível e impossível para conseguir verbas para o município, né? A gente corre, a gente luta, muitas das vezes a gente se anima, desanima. Como disse o nobre vereador Vander, é até engraçado ouvir falar que os outros prefeitos não deram atenção lá na parte da Dania. Eu acho que, inclusive, há pouco tempo, uma obra que foi terminada ali, que foi o asfalto, foi da antiga administração passada que deixou. Né? Então, é uma coisa complicada, né? A gente ouvir umas coisas dessas, a gente fica triste. Mas sou a favor do projeto, o projeto é muito bom. As crianças de lá merecem um divertimento, sim. E eu espero que seja concluído logo, né? Que pelo menos eles aproveitem lá para se divertir. Está em discussão o projeto de lei número 27, de 6 de outubro de 2023. Com a palavra do vereador Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e público presente, telespectadores que estão aí nas redes sociais. O projeto é bom, sim. É igual todo mundo está falando. Mas, engraçado, todo mundo quer ser o pai da criança, né? Se fosse um negócio ruim aí, se fosse um projeto aí que não estava dando conta de pagar funcionário ou de pagar alguma coisa, ninguém estava falando nada, mas tá bom. E outro sim, o nobre vereador falou que o asfalto que foi feito lá na parte da cidadania foi da outra administração, mas foi feito esse ano agora, que foi feito aquele asfalto. Tem 3 anos da outra administração. Vereador, o projeto, a discussão é sobre o projeto número 27. Sim. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 35 mil. O projeto é bom, que é lá naquele bairro lá, onde tá falando do asfalto que foi feito da outra legislatura. Mas 3 anos já se passou, então não precisava de outro prefeito, né? Tá bom, obrigado. Está em discussão o projeto de lei número 27, de 6 de outubro de 2023. Só queria comentar a respeito também desse projeto, porque ele subiu na sessão passada, foi retirado por conta de uma modificação na dotação orçamentária dele, e será votado hoje.
É um projeto válido para aquela localidade da Mutuca lá, realmente aquelas crianças necessitam de uma área de lazer para ser brincado, e a gente pede que não seja esquecido também pela administração em relação aos outros parquinhos da nossa cidade. Está em votação o projeto de lei número 27, de 6 de outubro de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 35 mil das outras providências. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei número 27, de 6 de outubro de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 35 mil das outras providências, foi aprovado por todos. Solicito ao senhor secretário que proceda com as demais matérias restantes da pauta da ordem do dia desta sessão. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais. Sendo que o vereador que se inscrever terá até 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidos apartes. Com a palavra do vereador Jean Clemilson Silva. Só quero aqui lembrar e parabenizar o pessoal do bairro da Mutuca, Parque da Cidadania, que está organizando um evento para as crianças. Quero parabenizar a todos que lá estão colaborando, a todos que lá estão envolvidos, ajudando. Pelo que se percebe aí, vai ser uma grande festa para as crianças, né? Eu imagino que, pelo que a gente ouve falar aí, estão abraçando a causa, estão ajudando. Parabéns, parabéns a todos os envolvidos. Eles estão de parabéns mesmo. E que Deus abençoe eles, que ocorra tudo bem e que seja brilhante o que eles estão fazendo essa festinha. E pode contar com o meu apoio. Meu muito obrigado. Continua aberta a tribuna nas explicações pessoais. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 57ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2023, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.